Agradecemos a todos que têm estado conosco estudando, né, a lição. Nós estamos aí estudando um novo trimestre. Possamos aproveitar os temas que estão sendo tratados e que possamos crescer, né, na comunhão e experiência com nosso Deus. O tema dessa semana fala sobre crisol. O crisol, na verdade, é um cadinho onde você coloca, por exemplo, uma peça de ouro, né, para purificar, separar um material do outro. Então é uma prova, né? Uma separação que é feita para que você possa ser provado se você de fato é, como diz, ouro, né? Ou escória, né? E na nossa vida todos nós estamos passando por essa prova. Mas engraçado, assim, interessante é que Deus quer que nós sejamos ouro. Você quer ser ouro? Então, se você quer ser ouro, você primeiro tem que ser ovelha do pastor. Tem que participar, né, da guia, ser como ovelha e não como carneiro ou como lobo, para que você seja preparado para você ser transformado. Nós não nascemos ouro, mas nós podemos ser transformados em ouro. Existe, né, uns teóricos do passado aí, né, chamados alquimistas, né, que eles queriam transformar pedra ou algumas coisas em ouros, né, e buscaram fórmulas e mais técnicas, né, e alguns dizem que foi encontrada, né. Até Isaac Newton também participou dessa busca, mas nós podemos ver que quem determina as coisas como são é Deus. Ele tem capacidade, né, de transformar a nós, né, no ouro de Ofir, como diz a Bíblia. E Salmos 23, verso 3 diz: refrigera-me a alma. Por que nós precisamos ter a alma refrigerada? Para que serve a refrigeração, por exemplo, num veículo? Sem uma refrigeração, que alguns veículos usam água, né? O Fusca usava o ar, né? Mas a refrigeração serve para que o material não chegue a esquentar e perder suas propriedades, suas características. Quando ele esquenta demais, ele termina, né, como a gente pode dizer, termina perdendo as propriedades e vem a estragar ou entrar em colapso. Então, a refrigerar serve para manter, né, aquele equipamento, né, em boas condições. Aí você vê que tem ventilador em ar-condicionado, tem ventilador na máquina de lavar roupa, em todos eles tem processo de resfriamento. Nós também, no nosso corpo, tem um processo de resfriamento, que é o suor. Quando você bebe água, você faz um esforço grande e você elimina, resfria através do suor. Mas Deus aqui diz também que nós necessitamos ser resfriados, né? A nossa alma. E a alma aqui é o todo. Porque não existe alma, nós não temos alma. Nós somos alma. Nós somos uma alma vivente. Alma significa nós, nosso todo. Precisa de ser refrigerado. Por quê? Quem não tem dificuldades na vida, quem não tem, vai submetido a provas e dificuldades que faz com que você chegue a níveis, né, de dificuldades que necessite você ter uma condição de paz, de descanso. Também aqui diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui diz que Deus nos guia pelas veredas. Vereda é caminho. E quem guia é Deus. Nós não somos que deveríamos decidir qual caminho trilhar, mas sim deixarmos que Deus nos guie nesse caminho. E diz aqui que se a gente aceitar isso, ele vai nos guiar na vereda da justiça. E nós podemos saber que na Bíblia, quem é a justiça é o próprio Deus, né? A Bíblia diz que Deus é a justiça, Deus é a verdade, né? Deus, né, é amor. Alguns veem Deus só como um aspecto, né, de amor, mas a Bíblia também diz que não há separação entre a justiça e o amor de Deus, né? E alguns, né, não entendem isso, né? Porque não existe justiça de fato sem amor e amor sem justiça. E as duas também, a justiça e o amor, não existe sem a verdade. Então é por isso que Deus ele assume essas prerrogativas todas, né, da verdade, justiça e amor, e ele vai nos guiar no qual caminho? O caminho que ele é o próprio caminho que ele traçou. Isso está escrito quando Jesus vem e diz: que caminho é esse? Alguns perguntaram para Jesus qual era o caminho. Ele diz, e ele responde, né? Ele responde para nós, né, dizendo que o caminho, quem é o caminho? Ele diz aqui para nós, ó,
em João 14. Eu sou o caminho. Então, essas veredas, esse caminho é para quê? Deus está nos guiando para quem? Para encontrar a Jesus, que é o caminho. A encontrar Jesus também você está encontrando o quê? A verdade. Porque Deus é a verdade. E a encontrar o caminho e ser guiados pelo caminho com a verdade, você vai alcançar o quê? A vida. Que vida é essa? Vida eterna. É por isso que Jesus diz aqui, ninguém vem ao Pai. Quem é o Pai? Ele mesmo diz aqui, ó. Filipe pergunta no 8, Senhor, mostra o Pai o que nos basta. Ele diz, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido. Alguns pensam, né? Porque na Bíblia diz assim, Deus o Pai, né? Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, para identificar que são 3 pessoas, né? Mas Deus é só um. Assim como Deus o Pai é o nosso Pai, Jesus também é o nosso Pai. O Espírito Santo também é o nosso Pai. Porque Deus é quem é nosso Pai. Se você não entendeu isso ainda, aí você está com alguma dificuldade, né? E você teria que entender que Deus salva a humanidade. Quem salva a humanidade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem sacrifica-se, né? Ali, Jesus. A Bíblia diz que é Jesus, né? Só que a Bíblia diz que não é só Jesus, não. Se nós vermos lá em Atos 17, né? Nós sabemos que Jesus se sacrificou. Só que em Atos 17 diz mais alguma coisa aqui, ó. Atos 17, verso... É 17 agora? Eu acho que é Atos 20. Atos 20. Atos 20. Isso aqui, depois que eu li isso aqui, meus irmãos, eu fui entender bastante coisa. Da verdade. Aqui, ó. Atos 20, 28 diz: Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu o bispo. Então aqui, o sujeito da frase aqui é o Espírito Santo. E diz, para apacentardes a igreja de Deus, que ele, quem é ele aqui? É o Espírito Santo. Resgatou com seu próprio sangue. Então aqui a Bíblia também está dizendo que o Espírito Santo nos resgatou com seu próprio sangue. Poxa, mas o sangue não foi de Jesus? Aí eu pergunto para você, tem alguma diferença? Não tem diferença. É Deus que resgata. Então se Jesus nos resgatou com sangue, o Espírito Santo também nos resgatou com sangue. Ainda tem mais. Vamos lá em Coríntios. Agora em Coríntios nós vamos ver agora a presença do Pai. Porque alguns dizem, não é só Jesus que morre lá, né? Deixa eu ver, Coríntios... Deixa eu pensar aqui, Coríntios... Acho que é Coríntios, não sei, 10... Deixa eu procurar aqui, reconcilio. 1 Coríntios ou 2 Coríntios? Mas é eu pegar aqui. Só aqui, ó. Coríntios, 2 Coríntios, né, 5,19. Em tudo isto provém de Deus. Quem é esse Deus aqui? É Deus o Pai. Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então aqui é Deus o Pai. E nos deu o ministério da reconciliação. Aí diz aqui, isto é Deus. Então, quem é o Deus aqui? É o mesmo Deus da frase anterior. Deus o Pai estava o quê? Em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então também Deus o Pai estava também em Cristo, quando ele estava morrendo na cruz. Então é por isso que eu disse para vocês que Deus nos salvou. Deus realizou a nossa salvação. Quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui, nós somos conduzidos, né, por esses caminhos, por amor do nome. Qual é o nome de Deus? Deus, aí nós sabemos que o nome de Deus é Yahvé, né, o nome que ele se revelou. Em Salmos 25, de 8 a 9, diz assim, bom e reto é o Senhor. Então, Deus é reto. É outra palavra que nós podemos entender, que Deus é reto. Reto no sentido de correto, verdadeiro, certo. Por isso, Deus sendo reto, ensinará o caminho aos pecadores. Quem são os pecadores? Todos nós. Eu sou pecador. Estou aqui falando, mas reconheço que sou um pecador. Graças a Deus, Deus me fez reconhecer isso. Mas ele diz que nos ensina o caminho. Quem é o caminho? É Jesus. Lembre-se que agora, quando a Bíblia falar caminho aqui, é Jesus. Guiará os mansos em justiças.
os mansos ensinará o seu caminho. Quem é caminho aqui, você substitui aqui por Jesus. Para ensinar o caminho de quem? Para chegar em Jesus. Porque sem Jesus, não há salvação. Se não for em Jesus. E Pedro fala justamente aqui, ó, que alguns, né, citam Pedro como o primeiro Papa, né? Só que Pedro não se reconhece como Papa, né? Não existia Papa na época de Pedro. Pedro morre no próximo século 100. Os Papas começaram a surgir já no ano 450 e no século V. Mas eles dizem que Pedro é o primeiro Papa, né? Mas aqui a Bíblia, o próprio Pedro diz aqui, ó, que ele faz esse detalhe aqui, ó. Deixa eu ver. Olha, Pedro chega aqui e fala em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação. E Pedro também diz quem é a pedra, que alguns dizem que Pedro é a pedra, pois Pedro chega aqui e diz, ó, fala que Jesus, ou Nazareno, no verso 10, ó, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e em nome desse este está ação diante de vós. Aí ele diz, quem é ele aqui? Jesus Cristo, Nazareno. É a pedra. Então a pedra não é Pedro. O próprio Pedro disse que a pedra quem é? É Jesus. Rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E ele continua, em nenhum outro há salvação. Então, existe os santos? Existe. Paulo, Pedro, João, Tiago eram santos. São santos porque significa separado, mas eles não há salvação neles. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então aqui, inclusive Maria também não garante a salvação da humanidade. Quem garante é Jesus. Então é por isso que a gente pode entender aqui que Deus, quando está nos guiando pelo caminho, nós está nos guiando sempre para quem? Para encontrar Jesus. E Salmos, né? Vou botar o verso aqui, né? Para nós ver, porque eu não mostrei o verso a vocês, está aqui, ó, é a pedra rejeitada, no verso 12 fala aqui que não há outro nome, salvação, porque também debaixo não há salvação, né? Atos 4:12. Então aqui, né, continuando, nós podemos ver aqui, ó, que Deus, quando diz aqui, Salmo 77, verso 20, diz, guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e Arão. Então Deus usa pessoas, e ele conduz essas pessoas, e através das pessoas ele nos conduz como um rebanho. Porque nós somos como que ovelhas. E diz aqui, Apocalipse 7:17 diz, porque o Cordeiro, quem é o Cordeiro? Jesus, que está no meio do trono. Por que ele está no meio do trono? Porque ele é Deus. Por isso. Não é porque ele é Cordeiro, não. É Deus que tornou-se o Cordeiro. Aí sim, é o Cordeiro no trono. Diz, os apacentará. Como é que o Cordeiro vai nos apacentar? Aqui é porque nós temos que entender lembrar do sacrifício de Jesus morrendo por nós de forma inocente como um cordeiro. Mas a Bíblia também diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele servirá de guia para as fontes de água vivas, né? Vivas das águas. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Amém? Toda lágrima. Não haverá mais lágrima quando houver a restauração. Isaías 42, verso 16. Guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Quem são cegos? Todos nós nascemos cegos. Nós não conhecemos o Evangelho. Nós não conhecemos a Deus. Então Deus se revela a nós, né? Para que nós chegamos a esse caminho. Quem é esse caminho? Jesus. Falo-eis caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles. Jesus disse que eu sou a luz do mundo. Então, das trevas que nós nascemos, né? Quando a gente conhece a Deus, nós, através, né, de Jesus, nós passamos o que? Conhecer a luz. Luz pode ser conhecimento, pode ser, né, a luz luminosa também. As coisas tortas farei direitas. Quem são as coisas tortas? Somos nós. Essas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Você aceita Jesus? Eu aceitei. É por isso que eu sei que mesmo nas dificuldades que eu passo, Deus está me conduzindo. João 16,13 diz, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ou seja, Espírito Santo sendo Deus, hein, vai nos ensinar o que é verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Quem é a verdade, nós já sabemos que é Jesus. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, a Bíblia é a revelação dada por quem? Pelo Espírito Santo. E por Jesus, para o quê? Para nós, sobre o que há de vir.
Salmo 23, verso 1 diz assim: Yahvé é o meu pastor, nada me faltará. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Deus, né, o que significa que nada me faltará? Deus, quando olha para nós, não olha só no momento de agora, porque agora pode faltar muita coisa, né? Por exemplo, Abraão viveu como peregrino na Terra Prometida e não viu até hoje, né, a celestial. Então, mas o que significa que nada me faltará? Aquilo que é necessário para a minha salvação ou para a tua salvação. Isso aí Deus não vai deixar faltar. João 10, 11 diz: Eu sou o bom pastor. Jesus é quem? O bom pastor. Também é. Jesus disse que é o cordeiro, mas aqui também já está se revelando como o quê? Como o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida por quem? Pelas ovelhas. Quem são as ovelhas? Aí a ovelha aqui, nesse caso, tem que aceitar ser ovelha. Você aceita, tem que tomar essa decisão. E diz, João 10, 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, se você não conhece Jesus, ou você não é conhecido por Jesus ainda, é porque você ainda não é ovelha. Quando é que você se torna ovelha? Quando você ouve a voz do pastor e obedece. Esse é o sinal. Jeremias 23, 3 a 6 diz, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Quem é que vai recolher? É Deus. De todas as terras para onde estiver afugentado. Nós fomos afugentados depois que Adão e Eva foram expulsos, né, do Éden. Todos nós estamos afugentados, né? Estamos espalhados na face da terra. E as farei voltar a seus apriscos, frutificarão e se multiplicarão. Levantarei sobre ela pastores que as apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Nenhuma delas faltará. Então, se as verdadeiras ovelhas vão ouvir a voz de Jesus. Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo. Quem é esse renovo justo? Jesus. Sendo rei, Jesus é rei. Reinará e agirá sabiamente, praticará o juízo e a justiça na terra. Aqui estamos demonstrando para o futuro, né? Onde Jesus já estará. E é o novo céu, a nova terra. Nos seus dias, Judá será salvo. Nos dias desse renovo que Jesus veio, nós seremos salvos. Israel habitará seguro. Este será seu nome. Qual é o nome do renovo justo, descendente de Davi? Qual é o nome? O Senhor, justiça nossa. Esse nome não dá para ser usado se não for para Deus, viu? Porque está lá o nome divino. Yahvé, justiça nossa. Então, Yahvé é a nossa justiça. Então, Deus, ao morrer por mim, por você na cruz, tornou-se justiça para mim e para você. Mesmo que Satanás te acuse dia e noite. 1 Pedro 2,25 diz assim, porque éreis como ovelhas desgarradas. Desde quando nós somos ovelhas desgarradas? Desde que nascemos. Mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então quem é o nosso pastor? Jesus. E quem é o bispo? Jesus também. Você aceita Jesus como pastor e bispo da sua vida? Você ouve o evangelho para tomar essa decisão. Toda a razão de desistir do evangelho é para que você tome essa decisão. Porque uma vez que você toma essa decisão, Deus vai trabalhar na tua vida, assim como trabalha na minha. Mesmo com quedas, com dificuldades. Salmos 23, verso 3 diz assim, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Provérbios 2, 7 e 9, Deus diz assim, ele, Deus, reserva a verdadeira sabedoria para os retos, mas nós somos retos. Eu não me vejo como reto, eu vejo tudo tortuoso, né? Mas quando a gente aceita Jesus, Deus vai nos guiando pelo caminho reto. Ou seja, nós temos problemas, né? Mas nós continuamos sendo guiados pelo caminho reto. E ao olhar no final da história da nossa vida, nós estaremos trilhando um caminho reto. Só Deus poderia fazer isso por nós. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Sinceridade tem para com Deus. Seja sincero para com Deus. Reconheça. Seja sincero quando você está conversando em oração com Deus. Para que guarde as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Santo é separado. Não quer dizer que santo não peca. Separado por quê? Por um propósito. Qual propósito? Glorificar a Deus com nossas vidas. Então, você vai o quê? Entender a justiça. O que é a justiça? Jesus. Deus é a justiça. O juízo.
Qual é o juízo? Jesus veio ao mundo para nos salvar. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas o que não crê já está condenado. Esse é o juízo. A equidade, o que é equidade? Equidade é de igualdade. Todos nós somos seres humanos, nascemos de Adão e Eva, somos iguais perante Deus. Todas as boas veredas, onde estão todas as boas veredas? Nas Escrituras você vai ver quais são as boas veredas que Deus quer que nós trilhamos. Isso tem a ver com vestir, com beber, comer, com quem casar, como trabalhar. Tudo isso fazem parte das boas veredas. Provérbios 4, 26 diz: pondera a vereda dos teus pés. O que pondera? Pensa, reflita para onde você está indo. Todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Só vai ser bem ordenado o quê? Se você for guiado por Deus. Salmo 25, 10 diz: todas as veredas do Senhor, ou caminhos, né? Quem é o caminho? É Jesus. São misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança, seu testemunho. Qual é a aliança de Deus para conosco? Os 10 mandamentos. E os testemunhos? As Escrituras. E aqui está dizendo que nós temos que guardar a aliança, ou seja, os 10 mandamentos e os testemunhos, seguir as Escrituras. Deus está dizendo aqui que nós somos perfeitos? Não. Mas nós temos que buscar sempre seguir o alvo. Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho a quem? Ao Senhor. Ou seja, entregando o teu caminho ao Senhor, Deus vai te guiar pelo caminho certo. Confia nele e ele o fará. O que é que ele vai fazer? Vai te guiar pelo caminho certo. É fácil? É nada. Eu já li esse verso muitas vezes. Eles vêm na minha cabeça muitas vezes quando a gente está passando por dificuldade. E Deus traz esse verso, né? Para entregar o caminho, confiar, esperar. Mas isso é uma coisa diária. É uma aprendizagem diária e que vai durar toda a tua vida. Provérbios 3, verso 6 diz: reconhece-o, né, em todos os teus caminhos. Quando for traçar planos, reconhece a Deus. Busca a Deus primeiro. Eu lembro que Davi, quando ia lutar, né, ele perguntava: posso ir lutar? Nós estamos lutando. Todo dia nós estamos lutando. É que a gente não percebe que nós estamos lutando. E diz que ao reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, ele vai endireitar as nossas veredas. Olha, Deus faz isso, eu posso ter certeza. Na minha vida, eu já quis ir em várias direções erradas, mas eu estava sempre orando. E Deus impediu, fechou porta, né? Fez que desse errado e na verdade era que desse certo, né? E abriu as portas que tinham que ser abertas. E hoje eu sei que Deus estava me guiando. Se você não entendeu isso ainda, preste atenção, que Deus pode estar fazendo isso com você também. Segundo Samuel 22, 31 diz: o caminho de Deus, meus irmãos, é perfeito. Perfeito. A gente não entende, mas é perfeito. A palavra do Senhor refinada. O que é refinada? É igual o crisol, né? O crisol é um cadinho, né? Ou seja, um recipiente que você pega o ouro misturado com outras coisas, né? Toca em fogo, né? E depois você separa, fica só o ouro. E o ouro é o quê? Refinado. Então, a palavra de Deus foi refinada. Tem problemas de traduções nas Bíblias? Tem. Por isso tem mais de uma Bíblia, uma tradução. Use uma chave bíblica para entender melhor o que está sendo escrito. Mas tenha certeza que Deus protegeu as Escrituras, mesmo com inimigos tentando adulterar e mudar algumas partes da Bíblia. Quando você estudar por temas, né, a Bíblia, estude por tema, aí você vai descobrir algumas passagens que não tem coerência entre as outras. Aí você vai perceber que algumas traduções não estão boas. Mas você vai entender a verdade. Deus é escudo de todos que nele confiam. Escudo é defesa, proteção. Às vezes Deus, né, nós estamos sendo guiados e às vezes passamos por alguns vales. Esses vales da vida, Satanás traz a gente para muitos vales. E Deus não impede, mas Jesus foi para muitos vales, passou por muitos vales. Satanás não deu descanso a Jesus. Não dava descanso a Jesus. Então a gente pode dizer que os vales vão surgir, mesmo você crendo em Deus. Salmos 23, verso 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, você pode até estar ameaçado. Davi mesmo passou muito tempo sendo perseguido e quase morreu, né?
Morreu de idoso depois. Mas foi perseguido por Saul por muito tempo. E ele passou por esse vale de sombra da morte. Nós também passamos. Com Covid, né? Com doenças, com dificuldades, em meio a acidentes, né? A quebra, né? Desemprego e tudo mais. Vem ameaças, né? De morte. Mas diz aqui que mesmo a gente passando, a gente não deve temer o mal. Porque se Deus estiver contigo, você pode até morrer. Você pode até descansar no pó. Mas se Deus está contigo, pode ter certeza que a vara de Deus e o cajado dele vão nos dar o que? Consolo. Vara serve para quê? Para corrigir. E o cajado o quê? Para guiar. Às vezes o cajado, né, serve de vara também, né? É por isso que Provérbios 29:15 diz: a vara e repreensão dão sabedoria. A vara é necessária para nós desde a fase de infância, juventude, adolescência, fase adulta, idoso, porque Deus é quem está nos guiando. Ele sabe todas as coisas e às vezes ele sabe que nós temos que ser corrigidos com uma vara. A correção é diferente de uma criança, mas nós somos corrigidos também. Mas diz aqui que a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Ou seja, a criança é necessário que também seja corrigida. E muitas vezes com vara, porque ela não ouve a repreensão, não quer aceitar os conselhos. Né? A gente vai se tornando, aceitando mais conselho com o tempo, com a idade. A gente vai aprendendo a ouvir, aprendendo a meditar. Mas no início, às vezes, é difícil para a criança. Então, às vezes, tem que ser corrigida com vara mesmo, para obedecer. E essa repreensão vai dar o quê? Sabedoria a ela. Provérbios 23, de 11 a 14 diz: porque o seu Redentor é poderoso. O Redentor é aquele que nos salva, aquele que nos resgata. Pleiteará a causa deles contra ti. Ó. Aplica o teu coração à instrução. O que é a instrução? É o conhecimento, a verdade. Onde? Está na palavra de Deus. Os teus ouvidos as palavras do conhecimento. O que são essas palavras? As escrituras. Não retires a disciplina da criança. O que é disciplina? Eu sou professor. Eu dou aula, né? Hoje estão chamando, né, a disciplina de componentes. Né? Mas disciplina é aquilo que você coloca alguém sob um método, né? E esse método você vai ensinar por repetição, por correção, por instrução, por treino, até essa pessoa alcançar determinado nível de conhecimento. É isso que é feito dentro de uma escola, ou até no nível universitário. Você tem o quê? Disciplinas. Então, disciplina a criança, não retire a disciplina da criança. Tanto a disciplina o quê? Às vezes pela vara, ou a disciplina também pela instrução, pelo conhecimento. Pois se a fustigarem com a vara, nem por isso morrerá. Então aqui não é a fustigar com vara para espancar a nível que a criança morra. A gente não pode levar esse nível. É a correção necessária com a vara para o quê? Para que ela se torne sábia, para que ela entenda que tem que mudar de rumo e mudar de caminho. Mas Deus aqui diz que não deve ser retirada a vara. Ela tem que existir na medida certa. A tua fastigará com vara e a livrará a sua alma do inferno. Então Deus coloca aqui a questão bem séria. Tem a ver com o inferno. Tem a ver com a perdição e com a salvação. Porque os princípios de obediência aos pais, se você não obedece aos seus pais, dificilmente você vai obedecer a Deus. Ou difícil também vai ser dificuldade de obedecer o quê? Ao seu chefe, dono das empresas, né? A um líder, né? A um guarda de trânsito, um policial, né? Vai ser difícil. E aí nós podemos ver que o mundo, por que o mundo está o caos? Porque os ensinamentos básicos dentro dos lares não estão sendo feitos. É por isso que nós estamos vendo esse caos. Ezequiel 20, 36 e 37 diz: como entrei em juízo com os vossos pais no deserto na terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco. O que é juízo? Julgamento. Deus nos instrui, Ele mostra o caminho, mas chega uma hora que Ele diz: agora eu vou ver com você se você de fato alcançou esse conhecimento. Sabe o que é o juízo? É equivalente a uma prova. Eu estou ensinando os alunos. Vem um período que eu faço uma prova. Para fazer o quê? Um juízo, para eu julgar quem está apto e quem não está apto. E Deus diz aqui também que vai nos julgar. Também vos farei para passar debaixo da vara. Está aqui, debaixo da vara. E vos farei entrar no vínculo da aliança. Por que passar debaixo da vara? Passar debaixo da vara significa que você aceita
obedecer ao pastor. Isso que é o sinal da vara. Quando você aceita Deus colocar a vara e te corrigir, e você não abandona Deus, significa que você se tornou ovelha. E aí diz que desse jeito Deus vai fazer você entrar o quê? Na aliança dele. Essa aliança é o quê? Uma aliança eterna de salvação. Então quem vai para o céu, meus irmãos, vai ter que aprender a obedecer a Deus. Sejam bem-vindos. Esse caminho. Ezequiel 37:19 diz: Tu lhe dirás, assim diz o Senhor Deus, ou Yahvé, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel as suas companheiras, e as juntareis à vara de Judá. Porque que houve a separação no passado, né, do povo de Israel com o de Judá. Mas Deus diz que vai unir de volta. Farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Quem vai fazer isso? Jesus. Jesus já fez isso. Amém? Amém. Lá no céu, você pode ver em Apocalipse 21, serão 12 tribos de Israel. Jesus uniu todo mundo. Todos nós, como eu falei na lição anterior, faremos parte de um caráter. Nós formaremos um caráter similar a uma dessas tribos de Israel. Também nas mesmas dificuldades, às vezes a gente está pelo vale, está passando dificuldade, mas mesmo assim a gente sabe que Deus está te guiando. E Deus faz o quê? Como aqui Salmo 23:5, preparas uma mesa perante mim na presença do meu inimigo. Às vezes você está com os inimigos, né, no teu encalço. Mas como você aprendeu a andar com Deus, você está calmo. Você está tranquilo, mesmo com os inimigos te perseguindo. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Ou seja, Deus te separa. Quando você é separado, né, e ungido, você é separado. Né? Deus diz, esse é meu, esse me pertence. Você vai perseguir? Pode perseguir. Mas ele é meu protegido. Eu vou manter ele vivo. Eu vou garantir a ele a salvação. 1 Coríntios 10, 20 e 21 fala, né, meus irmãos, que nós temos que ter muito cuidado de qual mesa nós estamos participando. A maior parte, vou dizer para você, das festividades que existem no mundo hoje estão relacionadas com adoração a deuses e não ao Deus da Bíblia, viu? As festas de São João, festa de Páscoa, por isso que tem ovo da Páscoa, e várias festas, né? Festa de 25 de dezembro, né? Que diz que Jesus nasceu. Jesus não nasceu 25 de dezembro. E outras festas, né? De São João, de vários santos, elas eram festas que existiam adoração ao Deus Sol e à deusa Lua. Quando o cristianismo, né, católico, tentou unir os pagãos, né, os povos pagãos com os cristãos, eles pegou essas festas, essas datas, né, e colocou um calendário e disse agora que seriam festejadas dedicadas a algum santo. Então disse que é São João, mas sabe qual é, se você for investigar? É o solstício de verão lá na Europa. Dedicado ao quê? O Deus Sol. Então aqui Deus diz que nós temos que ter cuidado e não participarmos dessa festa. Eu vim do catolicismo. Na época de São João tem as festas, tem os comes e bebes, e eu vou dizer para você que eu não gosto, não. Eu participava e gostava muito de comer, né, aquele milho e todas aquelas comidas, né. Só que essas comidas eram dedicadas ao santo. E aqui 1 Coríntios 10, 21, 22 diz: Antes digo que essas coisas que os gentios sacrificam, ou seja, o dedicam, estão sacrificando, sabe a quem? Aos demônios. Deus revela a verdade. Então, ele diz que são santos, mas quem introduziu esse sistema de adoração no passado, nas religiões pagãs, foram os demônios. Eles eram adorados desse jeito. É por isso que existem algumas religiões, né, que ainda hoje existem festas que você tem que fazer o quê? Entregar comida, bebida, vinho, uísque. Tem que fazer isso aí, porque senão aquele santo, ou seja, aquele Deus, ou de fato a Bíblia diz demônio, né, que são demônios que estão por detrás daquilo ali. Infelizmente essa é a verdade. Esses demônios, eles podem ficar com raiva e trazer dificuldade para a pessoa. Isso eu digo para você, que eu conheço Umbanda, eu conheço várias religiões que vêm da matriz africana também, que eu sou africano. Minha família tem pessoas que participam disso, eu conheço. Não vou dizer para você, né, que todos entendem essas verdades, mas Deus revela a verdade. Ó. Não quero que sejais participantes com demônios.
Não podeis beber do cálice do Senhor, ou seja, não pode participar de uma santa ceia na igreja, fazer o lava-pés, as santas ceias, né? Orar a Deus, né? E depois você ir participar das festas que se dizem religiosas, ou festas, né? Festas que hoje são feriados, né? E você participar daquelas comidas. Porque não podeis ser participantes da mesa do Senhor, nem da mesa dos demônios. Mesa envolve comida, né? Ou seja, essas festas sempre tem comida. Envolve comida. Ainda diz mais, não só comida, né? Às vezes também relações sexuais. Tem festas que envolvem relações sexuais, como no passado existiam. As orgias, né? As festas dedicadas ao deus Baco, né? O Afrodite, também eram festas dedicadas religiosas. E tinha que ter relações sexuais para participar disso. Então, comida aqui envolve, né, vários aspectos. Lucas 22, 18 a 20 diz: Porque vos digo que já não beberei do fruto dessa vida, é o que Jesus fala para nós, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, Jesus diz, partiu e deu, dizendo: Isto é meu corpo que é dado por vós. É por isso que eu falei, a mesa do Senhor é essa, o cálice do Senhor é esse. Semelhantemente, Jesus tomou o cálice depois da ceia e disse: Este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Então, se você tem que fazer uma escolha, ou você aceita Jesus como Salvador e participa do cálice e da mesa de Jesus somente, ou participar das duas, Deus não vai aceitar, infelizmente. Ou felizmente. Apocalipse 17, 3 e 4 diz aqui, ó, quando você está participando dessas festas ou desses feriados e se envolve nessas festividades, você pode estar se envolvendo, sabe quem? Com uma mulher, que a Bíblia revela em Apocalipse 17, 3 e 4. Levou-me o Espírito ao deserto e vi uma mulher sentada sob uma besta de cor escarlata. Mulher é igreja. Que estava cheia de nomes de blasfêmia. Por que nome de blasfêmia? Porque ele ensina as pessoas a desonrar a Deus e não adorar a Deus da forma verdadeira. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura escarlata, púrpura é vermelho, né? Adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, ou seja, ela é muito rica, essa igreja. Tinha na sua mão um cálice de ouro, tá vendo? Ou você participa do cálice de Deus, de Jesus, ou você vai terminar participando do cálice dessa mulher. Essa mulher representa todas as religiões, né, do mundo, porque a Bíblia diz que ela é o quê? É Babilônia, é a confusão das religiões do mundo. Um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Por quê? Porque elas não ensinam as pessoas a adorarem a Deus. Então é bom nós fazermos a nossa escolha. Eu já fiz a minha. Eu hoje não como mais essas comidas, nenhuma dessas festas. E em algum lugar eu pergunto, isso aqui foi orado, isso aqui foi dedicado, se for dedicado eu já não como. Porque nós temos que fazer uma escolha. Eu espero que você faça a sua escolha também. Salmos 23, 6 diz assim: certamente a bondade e a misericórdia de Deus, né, me seguirão todos os dias da minha vida. Se você escolher participar do cálice de Deus, a bondade dele e a misericórdia de Deus vai te guiar e te seguir todos os dias da tua vida. Por quê? Porque a bondade, porque mesmo sendo pecadores, Deus vai estar comigo, vai estar com você. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Romanos 10, 11, 20 a 22 diz assim: está bem, pela incredulidade, né, alguns, né, se afastaram de Deus. Tu pode hoje, pela fé, estar com Deus. Mas ele diz aqui, ó, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Os que caem, Deus trata com severidade. Deus não vai, né? Mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De nenhuma outra maneira, né, você vai ser cortado. Então a gente tem que temer a Deus, porque Deus dá um limite para cada um de nós, inclusive para você, para mim, onde Ele está nos dando oportunidade, mas um dia Ele vai nos julgar. E nesse julgamento Ele vai dizer, ou você é meu, ou você não é meu. Lamentações 3, 22, 27 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias o quê? Não têm fim. É por isso que Deus todo dia nos dá uma nova oportunidade. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção aqui é o Senhor. A tua porção é o Senhor? A minha é. Diz a minha alma, portanto esperarei. É por isso que tem hora que eu não consigo vencer algumas coisas, eu tenho que orar a Deus e esperar nele. E até para vencer alguns defeitos de caráter,
Temos que ter paciência para Deus trabalhar em mim e em você também. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Maravilhoso, né? Bom é ter esperança. Esperança aqui em Deus. Esperar em Deus. Esperança é esperar em alguém, esperar em Deus. Aguardar em silêncio a salvação do Senhor, porque tem pecados, tem dificuldades, você não deve estar confessando para os outros, não. Confesse só para Deus. Porque se você confessa para mais pessoas, Satanás se aproveita e prejudica, né, você e as outras pessoas. Confesse a Deus, converse com Deus, Ele vai trabalhar na tua vida e um dia você vai vencer. Bom é para o homem suportar o jugo na sua humanidade, mas às vezes nós vamos ter que ser passados só pela vara. Vamos ser passados pelo crisol, até sermos purificados. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então Deus vai observar se você de fato teme a Ele. Temer é respeitar e esperar nele. E acima de tudo nós temos que olhar para cima. Esse cima aqui, né, é para quem está acima de nós, quem está acima de você. Diz aqui, ó, mensagem aos jovens da Ellen White, fala assim: os que finalmente serão vitoriosos terão em sua vida religiosa ocasiões de terrível perplexidade e provação. Se você não passou por isso ainda, você não está ainda participando da vida religiosa. Não devem, porém, rejeitar sua confiança, pois isso é parte de sua disciplina na escola de Cristo. É essencial a fim de ser eliminada toda a escória, não falei? Os servos de Deus devem suportar com ânimo os ataques do inimigo. Às vezes Deus permite que esses ataques venham sobre nós, sabe o quê? Para nós sermos purificados. É difícil, né? Suas ofensivas provocações e vencer os obstáculos que Satanás colocará em seu caminho. Quais são os obstáculos? Ele quer que você desista de Jesus, deixe de ir para a igreja, né? Porque o irmão falou de você, não abraçou você, ou fez alguma coisa, né? Porque o pastor disse alguma coisa, ou falou alguma coisa, né? E aí você quer abandonar Jesus. Então esses ataques aí você tem que aprender a vencer, porque são ataques de quem? De Satanás. Mas em vez de olhar para baixo, para as dificuldades, fixar o olhar em cima, não desfalecerão no caminho, e logo verão que Jesus estende a mão para te ajudar. Jesus sempre estende. Isso eu tenho prova. Só terão então de dar-lhe a mão em singela confiança e deixar que ele os guie. Ao se tornarem confiantes, se tornarão o que? Esperançosos. A gente pode até não ter vencido naquele momento, mas a gente continua com Jesus. E um dia a gente sabe que há de vencer. Acharão ajuda em Cristo para a formação de um caráter firme, simétrico e belo. Satanás não pode tornar de nenhum efeito a luz que irradia de um caráter assim. Deus nos deu o seu melhor dom. Quem foi o melhor dom? Seu Filho unigênito, para nos revestir de sua própria perfeição de caráter. Você quer vencer? Esse é o apelo para hoje. Se você quer vencer, ore a Deus nesse momento e entregue sua vida nas mãos dele. Eu já fiz a minha entrega. E Deus te abençoe. Dê a ti, né, um bom fim de semana e um feliz sábado. Que começa quando? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.